Meus queridos, bom dia. Eu sou professor universitário, como foi falado. Numa das minhas linhas de pesquisa, que eu tenho trabalhado no programa de pós-graduação com meus alunos de mestrado e doutorado, nós temos feito simulação dentro da teoria da evolução química, temos testado em laboratórios se essa teoria, de fato, se mantém ou não. E eu tenho tido alguns alunos que têm brincado com algumas das proposições da teoria, no caso da evolução química, e até agora ainda não tivemos nenhuma comprovação. Já tive um aluno que já defendeu o mestrado, trabalho lindíssimo, acho que uns 2 congressos atrás mostrei o trabalho, hoje já está terminando o doutorado, quase que a gente traz o trabalho dele de novo para cá, acho que ano que vem, quem sabe, e nós temos testado isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria da evolução química, no aspecto das lacunas dessa teoria. Essa é talvez a teoria mais famosa em termos de como a vida surgiu em relação à química. Ela começa com a sopa ali primordial de Darwin, e daí em diante ela se desdobra em mais 7 ou 8 sugestões diferentes. Só que hoje a gente vai ver algo um pouquinho diferente. Quando a gente fala em teoria da evolução química, nós estamos falando de teoria da vida, como é que gerou a vida, como a vida foi gerada em termos da química, como é que a vida, como ela existe, ela chegou a esse ponto. Mas o problema é que a origem de algo, em termos de TDI, ela só pode ser causada por 3 fatores possíveis. Inclusive, o professor Enésio ontem falou algo sobre isso, achei legal. Muito obrigado, professor. Ou acaso, ou necessidade, ou inteligência. São as fontes causais de algo que existe nesse universo, acaso, necessidade e inteligência. Como eu trabalho na área, do ponto de vista da simulação computacional, hoje eu vou fazer como eu faço com os meus alunos, a gente parte do pressuposto que não existe um design inteligente, não existe um designer, e eles vão ter que trabalhar em cima daquilo. O que acontece com a origem da vida se não houver uma mente inteligente por trás? O que sobra? Como é que eu vou analisar a origem da vida? Então, vamos ver isso do ponto de vista da evolução química, deixando apenas o acaso, mesmo a necessidade é meio complicada aqui, mas ao acaso. Como é que eu, dentro da academia, vou analisar a teoria da evolução química? E vocês vão ver que, só vou ver um aspecto dela, que é a questão de uma lacuna bem interessante. Gente, quando a gente fala de teoria da evolução química, nós estamos falando, basicamente, desse tipo aqui, de material. Você tem um longo período de tempo, 4,5 mais ou menos bilhões de anos, até que a vida ela foi diversificada, chegou a esse ponto aqui. E a teoria da evolução química, na verdade, é uma série linear de reações químicas prebióticas. Essas reações, por evolução crescente de complexidade, gerou as estruturas fundamentais necessárias ao surgimento da vida. Essa é a ideia da teoria da evolução química. Ou seja, essa aqui não é ainda evolução darwiniana, são as estruturas que evoluíram até chegar, no caso, à diversificação da vida. Então, é uma teoria muito longa, isso aqui já tem mais de 60 anos, são milhares e milhares de artigos escritos para provar que não há inteligência por trás da criação das estruturas que levaram à origem da vida. Então, basicamente, nesse caso, cada uma dessas etapas, elas pressupõem uma série de sequências, uma série de microetapas, de certa forma, que levaram à diversificação da vida. Então, de maneira bem rápida, em primeiro aspecto, a vida surge com a formação da Terra e uma hidrosfera estável a partir de moléculas simples. Em um segundo momento, nós temos a síntese prebiótica e as protossequências, e aqui vão apresentar os precursores moleculares, os catalisadores, as sequências, os açúcares, os nucleotídeos. Em algum momento, aqui entre 4,2 e 3,9, isso vai acontecer na Terra dentro desta teoria, e há uma evolução um pouco maior em cima disso, e nós temos aqui a proposta que foi falada ontem sobre o mundo RNA, e você começa a ter o aparecimento de sequências curtas, complexas, autorreplicantes, sequências de aminoácidos, e isso vai crescendo numa complexidade crescente até que chegamos ao último ancestral comum. Lucas, nós temos um salto biológico aqui, quase um salto metafísico,
Nós temos agora o primeiro organismo celular simples, completo e funcional, e daqui em diante nós temos aí sim a evolução darwiniana, nós temos a evolução para a vida, a diversificação, aquela árvore lá e assim por diante. Eu trabalho, na verdade, aqui, ó, nessa parte, um pouquinho aqui, alguma coisa nós temos tentado no mundo DNA. Mas não tem inteligência, essas coisas foram formadas de maneira aleatória, casual, até chegar à evolução da vida. O problema é que, quando a gente vai estudar a evolução química, ela tem uma série de lacunas, gente. Para cada ponto desse aqui, você tem um buraco, em que você não consegue explicar a passagem de um ponto para outro. E essas lacunas, a questão é, o que eu coloco dentro? O que eu insiro nesse buraco para dizer assim, olha, isso tem algum sentido? E esse buraco é o que nós vamos ver justamente hoje aqui. Então, veja bem, se não há inteligência, como explicar as lacunas? Aí são, basicamente, 3 explicações gerais dentro da teoria da evolução química. Primeiro, eles dizem o seguinte, processos químicos ainda desconhecidos geraram aqueles gaps entre aquelas etapas até o ponto de a vida surgir. Essa é a primeira, ou seja, eu não sei quais são os processos, a gente não sabe, são desconhecidos, mas isso gerou. Outra, processos químicos e físicos especiais, que só poderiam ocorrer nas condições extremas da Terra primitiva, é que permitiram que aquelas etapas ocorressem numa gradação de complexidade cada vez maior. Então, quer dizer, quais são esses processos? Não existem mais, foi só antigamente, nós não sabemos exatamente quais foram. E, por último, processos físico-químicos aleatórios que se estabilizaram ao longo de milhões de anos. Então, aqui é o seguinte, coisa aleatória, sem muita causa, nós não sabemos exatamente, mas foi algo que, devido à aleatoriedade, conseguiu pular aquelas lacunas. Mas tem uma outra explicação, e essa é talvez a mais famosa dentro da teoria da evolução química, gente, é que quando você não consegue explicar nenhuma dessas 3, você tem essa outra. Na impossibilidade de qualquer uma das anteriores, você sempre pode contar com o impacto dos meteoros, dos corpos celestes. Aí você pode colocar asteroides, meteoroides, meteoritos, assim, quase a mesma coisa, cometas, pedaços grandes de rochas, planetesimais. A questão é que impactos de meteoros, corpos celestes, volta para cá, deu origem às lacunas que nós não podemos explicar. Parece brincadeira, parece piada, mas é algo tão forte dentro da evolução química que até um aluno meu, quando estava fazendo a sua dissertação de mestrado, ele não conseguia mais explicar a lacuna, e ele disse assim, é sempre possível a gente encontrar no espaço, professor, um meteoro para isso, né? E ele começou a conseguiu fazer um cálculo e mostrar que era possível, num cometa de um determinado artigo, encontrar substância. Eu disse, puxa, eu morrendo contra isso, o meu aluno fazendo a mesma coisa. Mas, muito bem, gente, então é possível você encontrar sempre uma causa em que o meteoro vai explicar alguma lacuna. São centenas de meteoros, centenas, para explicar todas as possíveis lacunas. Só vou mostrar 11 casos aqui, vocês podem brincar com outros depois. Então, primeiro caso, de onde vieram os compostos orgânicos que deram origem ao início da evolução química? Bem, então, os primeiros, vamos começar assim, os compostos orgânicos primitivos vieram dos meteoros e poeira interplanetária. Tem muitos artigos, talvez esse é o mais famoso deles, que vai em 1963, ele vai sugerir o seguinte, que quando os meteoros entram na Terra, as ondas de choque oriundos dessa entrada, podem ter sintetizado compostos orgânicos na atmosfera primitiva. Tinha muito carbono, tinha muito CO2 na atmosfera, o meteoro entra muito quente e ali tem as condições desconhecidas necessárias para gerar os primeiros compostos orgânicos. Você diz assim, esse cara é um desconhecido, mas tem coisa melhor. Tibor e Carl Sagan, que é muito famoso entre nós, eles escrevem um artigo em 1992, olhem bem o que ele diz. Estima-se que a entrega de carbono orgânico pelas poeiras, aqui no caso espacial, na época de 4 bilhões de anos atrás, olhem bem, era da ordem de 108 quilos ano, e eles vão dizer, em 100 anos, 10 trilhões de toneladas de compostos orgânicos caíram na Terra.
porque para a quantidade de vida que nós temos hoje, a teoria da evolução, a teoria química, não tem de onde tirar tanto carbono, então tem que vir do espaço. Mas você diz, isso aí é 92, Sagan já está ultrapassado, já morreu. Mas em 2014, nós temos uma revisão desse artigo, e o cara diz assim, não são 10 trilhões de toneladas, né? São 0,6 trilhões de toneladas de matéria orgânica, hoje, atual, que vieram da onde? Do espaço. Só 0,6 trilhões de toneladas de compostos orgânicos que existem na Terra vieram do espaço. Não pode ter surgido na Terra. Por quê? Porque dentro da teoria da evolução você precisa de muito carbono para gerar essa quantidade gigantesca de precursores químicos que possam levar à vida. Ok, isso aqui é o primeiro caso. Ok? Mas vamos adiante. E os compostos prebióticos, os compostos que deram origem ali, os nucleotídeos? Então, nós temos um outro caso. Compostos prebióticos não se formaram naturalmente na Terra. Eles são oriundos de onde? De múltiplos impactos, meteoros também. Então, nós temos aqui um artigo bem famoso, de 1993, e nesse artigo, gente, eles vão dizer o seguinte, que impacto de bólidos, eles não gostam nem de colocar, às vezes, meteoros, bólidos, rochas do espaço, eles podem ter trazido ou produzido os produtos orgânicos prebióticos necessários da vida. Eles são vários. HCN, NH3, ureia, todos os compostos básicos que podem ter gerado os primeiros nucleosídeos. E eles vão dizer o seguinte, que estatisticamente, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, a Terra foi devastada por mais de 104 objetos tão grandes ou maiores que o cometa Halley. Para vocês terem uma ideia, o cometa Halley ele é uma esfera de 5 quilômetros de raio. Então, no decorrer das eras, pelo menos 104 cometas Halley caíram na Terra e trouxeram tudo que nós poderíamos precisar desses compostos prebióticos. Então, está lá, tá? Não veio da Terra, não pode ter formado na Terra, tem que ter vindo do espaço. Aí você diz assim, puxa, eles estão exagerando. Tem mais. Vamos adiante. O terceiro caso, catalisadores metálicos. Gente, a maior parte das reações orgânicas de pequenos compostos para gerar compostos de alta complexidade, precisa de catalisadores metálicos específicos. Elas não ocorrem ao acaso, você precisa. Então, a questão é a seguinte, para eu ter a proposta do mundo RNA, eu tenho que ter uma série de reações catalisadas por metais nobres. De onde vieram os metais nobres? Então, eles vão dizer assim, essa proposta necessita de um meteoro para prover verniz metálico, catalisador das reações. Aí você diz assim, mas houve esse meteoro? Opa! Em 2019, saiu um artigo enorme, gigante, em que eles vão fazer a seguinte proposta, né? Para que haja essas reações, você precisa de catalisadores metálicos. Então, eles vão dizer que houve o impacto de um meteoro na Terra. Eles vão dar um nome bonito para esse meteoro, chamado de moneta, de onde vem o termo monetário, e nesse meteoro havia quantidade gigantesca de ferro, platina, ouro e outros elementos. Eles dizem que é um meteoro riquíssimo, né? E esse meteoro, gente, olha o seguinte, tem essa massa aqui, 10 elevado a 23 quilos. Isso daqui é 1,7% da massa da Terra. É basicamente uma Lua, um pouco maior que a Lua. A massa da Lua é 1,2. Eles vão dizer o seguinte, foi 1,7. Para prover a quantidade de reações primordiais para gerar os primeiros compostos orgânicos complexos, você tem que ter um verniz metálico sobre toda a Terra. Então, na verdade, esse cometa, né, é, na verdade, o próprio Banco Central Mundial, né? Ele cai com uma quantidade gigantesca, universal, né? Então, aqui o planeta ficou rico, teve um verniz metálico, e aquele carbono que caiu dos outros cometas puderam, né, ter ali a sua reação. Gente, parece brincadeira, mas são as lacunas, você não tem como explicar. Você tem que colocar alguma coisa no lugar. Vamos adiante, vamos piorar. Açúcar, isso aqui talvez vocês conhecem, né? Então, note que, dependendo da proposta, vai entrar em várias daquelas fases iniciais. De onde veio o açúcar necessário para os nucleotídeos? Isso é um problema para nós em evolução química, porque não tem como esse açúcar ter aparecido na Terra simplesmente por reação química simples.
A questão é o seguinte, de onde veio? E aí, gente, em 2019, talvez alguns de vocês lembram, foi um auê no mundo, que descobriram que caiu um meteoro na Terra em algum momento do passado e ele era cheio de açúcar. E alguém teve sei lá, coragem de dizer assim, olha, todo o açúcar necessário para dar origem à teoria da evolução química da vida veio de fora. Então, nesse artigo aqui, é muito famoso, lá de Furukawa e outros, eles vão dizer o seguinte, nós conseguimos mostrar a evidência que a ribose não é da Terra, ela é extraterrestre e outros açúcares também. Agora, o interessante aqui, que o Furukawa ele vai dizer o seguinte, nesse artigo, outros componentes importantes da vida já foram encontrados em meteoritos, incluindo aminoácidos e nucleobases, mas o açúcar era a peça que faltava entre os principais componentes básicos da vida. O açúcar extraterrestre pode ter contribuído para a formação de RNA na Terra prebiótica, o que possivelmente levou à origem da vida. Nós temos aqui até uma marca agora, açúcar extraterrestre, né? Agora, o problema, gente, é que os açúcares no nosso corpo, eles são enantiomericamente o quê? Orientados. Ou você é de estrógeno ou é levógeno. E o problema é que esses açúcares não são. E aí eles ficam calados nessa hora e você não tem como garantir o quê? Que a origem não é devida a uma reação posterior à queda. E, no artigo, eles não garantem que o solo não poderia estar contaminado com açúcar. Eles tentam não fazer isso. Não é? Então, veja bem, essa situação é um problema, não é? Porque açúcares são substâncias extremamente instáveis. O meteorito, quando ele entra na Terra, ele alcança temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius. Né? No mínimo, você tem um caramelo ali. Um caramelo. No mínimo, você tem um caramelo. Mas, quando você vai ver o artigo, porque a ideia são ver os dados. E aí, quando você vai ver a ribose que eles encontram, gente, é na faixa do ppb, 25 ppbs, parte por bilhão, dentro no caso do Buxton, que é o meteorito mais famoso, eles tentam comparar com outros meteoritos, você vai encontrar coisa assim, de 8 ppb, que dentro da química está na faixa do traço, na faixa da contaminação. E, claro, eles vão tentar no solo olhar para ver se não há contaminação. A questão é que você não tem como garantir que esse açúcar, nessa quantidade ínfima, não seja contaminação. Mas vamos dizer, nós não acreditamos numa inteligência superior. Então, você tem que acreditar que 25 ppb de açúcar daquele único meteoro conseguiu gerar toda os blocos de vida necessários para constituir o que nós chamamos de vida humana hoje. Eu não sei qual é a fé pior aqui, né? Mas você tem que crer nisso daí, né? E tem uma coisa bem interessante, esse senhor aqui, o Jason Durk, ele vai dizer o seguinte, isso aqui é lá da NASA, é extraordinário que uma molécula tão frágil como a ribose possa ter sido encontrada em uma matéria tão antiga. Eu não sei se ele falou isso brincando ou por ironia, ou porque ele estava realmente, uau, encontramos açúcar, né? Então, nós não temos um meteoro, de fato. Nós temos um marshmallow gigante que caiu na Terra e proveu açúcar para todos nós. Né? Ok? Vamos adiante, vamos jogar fora. Aquecimento da Terra. Olha o problema aqui. A Terra primitiva era congelada e sem vida. Tem várias linhas agora que a Terra, no passado, não era quente. Ela era congelada, por quê? Porque algumas reações só ocorrem em baixíssima temperatura. Isso nós conseguimos fazer no nosso laboratório lá, em simulação. A questão é, se a Terra era congelada, não tinha vida, como é que ela descongelou? Impacto de meteoros. Né? Vocês sabem tudo, né? Então, veja bem, meteoros, gente, na faixa de 100 quilômetros de diâmetro, eles caíram na Terra, derreteram o oceano antigo, e esses impactos foram impactos periódicos. Tá? Eles causaram uma rápida cascata de reações que, em algum momento, gerou os organismos vivos. Então, eles vão dizer assim, aqui desse artigo, sem esses bólidos para derreter o gelo, a vida não surgiria, mesmo que as condições fossem favoráveis. É interessante, porque esse artigo é da PNAS, é uma publicação de altíssimo respeito. E eles vão dizer também, e é isso aqui eu dei risada no artigo, que impactos de bólidos adequadamente cronometrados, quem cronometrou, né?
né, foram necessários para aquecer o planeta congelado. Então, você não tem meteoros, você tem, na verdade, aquecedores caindo regularmente, cronometrados adequadamente para que o planeta consiga aquecer. Gente, está escrito, né? Nós não acreditamos numa inteligência. Então, temos que acreditar nisso daqui. Mas, muito bem, agora, esse é, para mim, o engraçado, esse daqui. O sexto caso, resfriamento da Terra. Então, é outro caso. A Terra era muito quente ano passado, e também não podia ter uma série de reações. Então, a Terra primitiva, muito quente, tinha muito CO2 na atmosfera, não pode ter vida, temos que resfriá-la. Para resfriar, temos que jogar o quê? Meteoros também. Só agora meteoros condríticos, que são extremamente ricos em carbono. Então, esses meteoros, nesse caso, eles vão aumentar a razão de monóxido de carbono em relação ao CO2 atmosférico. A Terra era muito quente, tinha muito CO2, o efeito estufa elevava a temperatura do planeta acima de 400 graus Celsius. Então, cai uma chuva de meteoros também, por muito tempo, aumenta a razão do CO, e o CO, diferente do CO2, ele consegue absorver boa parte dos raios solares e resfria o planeta, né? Então, nesse caso, esses bólidos aqui, eles vão ter que ter ferro, porque para ver essa reação de CO2 para CO, eu tenho que ter ferro no meio, aquele moneta talvez ele não tinha caído, tá? Então, você tem que ter ferro de onde também do meteoro, e essa alta proporção de CO atmosférico ajudou a facilitar a síntese prebiótica. O mais legal é que aqui, no artigo, eles vão dizer que isso aumentou a produção de HCN, o formaldeído. HCN é o que a gente trabalha com os meus alunos lá na faculdade. A gente sabe que não tem como fazer isso daí, né? Ou seja, você não tem meteoros caindo, você tem sorvete, geladeira, o que for. O negócio é diminuir a temperatura. Mas isso é um problema, porque o outro meteoro, ele estava diminuindo, estava aumentando a temperatura, e se diminui. E eu acho que é no artigo anterior que o autor vai dizer assim, tudo bem que tem um pessoal que diz que a Terra tinha que aquecer, né? Mas nós consideramos que a nossa linha é melhor, ou seja, eles mesmos brigam entre si, né? Qual é o melhor meteoro aí no caso? Muito bem, gente, mas vamos adiante. Sétimo caso, a origem da água do HCN. Aqui o HCN está sempre no meio, porque ele é a molécula fundamental para a geração das substâncias prebióticas mais simples. Então, de cada 10 sugestões de reação química prebiótica simples, o HCN está em 9 para essas aí. E a HCN, gente, é uma substância extremamente venenosa e ela não ocorre de forma livre no planeta, em nenhum momento. E o pessoal diz assim, mas lá no passado eram condições desconhecidas. Então, você tem que aceitar que lá tinha HCN. O problema é que alguns artigos disseram assim, não tem como a gente ter HCN na Terra, mesmo no passado. O jeito é jogar o quê? Um meteoro na Terra com HCN, né? Então, esse artigo aqui, 2006, vão dizer o seguinte, com a queda desses meteoros, a geração de polímeros de HCN, e esses polímeros são importantíssimos para a geração das macromoléculas originais, básicas, para a formação ali dos blocos fundamentais, e agora não vale só um, no caso do meteoro. Você tem que ter agora um bombardeio persistente de bólidos. E eles são bólidos, no caso, com bastante água, eles vão caindo na Terra e cobrem a Terra com água e com esses compostos carbonados, principalmente com HCN. Então, o HCN desses impactos fornece os elementos fundamentais para o estabelecimento da vida e a geração dos oceanos. Ou seja, agora você tem um cubo de gelo venenoso caindo na Terra de forma persistente, até que se forme os oceanos. Isso aí vai ter problema com alguns aqui da TDI, que vão dizer que os oceanos já estavam formados, né? Ok? Mas não é um artigo sozinho, tem outros que vão falar a mesma coisa. Muito bem, mas vamos para o oitavo caso, que esse daqui é bem interessante. A evolução química, eles vão dizer o seguinte, ela não evoluiu, a evolução química não é na Terra, a evolução química veio do espaço, é resultado dos meteoros, não aconteceu nada aqui na Terra. Todas as nucleobases, todos os compostos necessários à geração da vida vieram já do espaço por meio de meteoros. Você não tem grandes reações na Terra, já veio tudo pronto, são muitos artigos. Aqui eu coloquei apenas 2 deles. O Furukawa está aqui também, aquele mesmo do açúcar,
Ele está, eu acho que aqui, não sei se ele está embaixo, acho que não, mas o Oba é muito famoso dentro dessa área, e eles vão dizer o seguinte: eles vão fazer uma revisão sistemática de vários artigos de meteoros encontrados na Terra, vão tentar fazer uma análise do que foi encontrado na época, e eles vão dizer o seguinte: tudo necessário para a vida na Terra, em termos de reação química, não aconteceu na Terra, aconteceu no espaço, e vieram por meio de meteoros. Aqui é interessante esse quadro, não vou entrar nos detalhes, mas você vai ver, coisas que dizem que vieram dos meteoros: citosina, isocitosina, uracila, ácido carboxílico, metilcitosina, tiamina, nicotinamida, adenina, guanina. Não tem nada na Terra. A Terra é uma desgraça, nada forma aqui. Mas interessante, no espaço forma tudo, gente. O espaço forma tudo, só não tem vida no espaço. Aqui, que não tem nada, formou a vida. E quando você vai ver as quantidades, gente, quantidades é 7 ppb, 1 ppb, 7, 34, é uma coisa esquisita. Eles vão pegar alguns meteoros famosos, o Murchison, né, a queda no lago Tagish, e são vários outros, mas a quantidade é minúscula, alguns sequer têm, não há detecção. Mas eles afirmam no artigo que todos os compostos vieram do espaço. Então, é mais ou menos assim, está dizendo assim: olha, a evolução química não tem como comprovar. Vamos esquecer e vamos aceitar que já veio do espaço tudo pronto. Caiu aqui na Terra, aí sim, dali já começou o mundo RNA. Tá? Então, quer dizer, você está dando o quê? Uma explicação para uma coluna que é impossível vencer. Então, você não tem mais meteoros, você tem tudo que você pode imaginar. Tem açúcar, tem fósforo, tem aminoácidos, tem tudo que você quiser, né? Na última vez tinha até café, essa aí não vai ter café, não. Né? Mas tem tudo, tem até o açúcarzinho ali para você, ok? Olha, Furukawa e Oba, nesse artigo, eles disseram o seguinte: olhem bem, aqui é um medo, tá? A pessoa fala uma coisa dessa, mas ela tem que se proteger, porque ela sabe que ela está falando, não tem base. Então, ele diz o seguinte: embora a formação das nucleobases a partir de fontes concentradas de materiais como HCN, formamido, ureia, de atmosferas altamente reduzidas, tenha sido relatado em estudos anteriores, o que ele não fala, que a maioria desses estudos não são conclusivos. O acúmulo, agora que legal, o acúmulo dessas moléculas escassas, ele acabou de dizer que todos os estudos anteriores não tinham molécula suficiente. Apresenta enormes desafios geoquímicos em uma Terra primitiva, com uma atmosfera possivelmente dominada por CO2 e N2. Nem coloca oxigênio aqui. Assim, esperamos que os pares de bases exógenas encontrados em meteoritos tenham contribuído para o surgimento das propriedades genéticas para a vida mais primitiva na Terra. Gente, isso aqui é um compromisso de esperança. Nós esperamos. Eu sei que é escasso, eu sei que é complicado, mas nós esperamos, nós temos fé que a vida tem surgido por isso daí. É isso, é isso. Ok? Está complicado aqui? Tem melhor, né? Essa daqui é complicadíssima. Quiralidade das moléculas tem origem espacial. Nossos açúcares, nossos aminoácidos, proteínas, eles têm uma quiralidade muito específica, o adestrógeno, o levógeno, e, gente, não conseguimos até hoje ter uma explicação do porquê nosso corpo tem açúcares somente destrógenos ou levógenos, né? Destrógenos, os aminoácidos são levógenos. Não há uma teoria final, nós não sabemos porquê. É muito específico. Se você tentar fazer no laboratório açúcares ou aminoácidos, eles são racêmicos, pode ser de um lado ou do outro. A questão é que não tem como resolver. Tem muito artigo tentando resolver isso, mas esse artigo já foi muito original. Ele vai dizer o seguinte, que todos esses compostos na Terra vão ter essa homoquiralidade específica. Por quê? Porque vieram de meteoros que só tinham um tipo de quiralidade. E aí eles contaminaram os compostos na Terra e permitiram. É um artigo extremamente citado. Tem gente que diz assim: resolvemos o problema de quiralidade. Mas, legal, a questão é, como é que esses compostos foram homoquirais nessas pedras? O cara vai dizer o seguinte: mecanismos complexos, quais são? Nós não sabemos, mas foram mecanismos complexos. De reações em presença de radiações estelares, podem ter produzido compostos enantiomericamente puros ou em excesso. E é esse excesso, né, que deu origem a essas biomoléculas na Terra.
questão é, quais são esses processos? Que radiações estelares são essas? Qual é a frequência? Não, mas aí não importa. O que importa é que caiu na Terra esses meteoritos e contaminaram, e daí as primeiras moléculas elas foram enantiomericamente orientadas ou do estrógeno ou levógeno. O problema é que todos os outros meteoritos que caíram, eles também têm que ter essa enantiomericidade, senão não dá certo. Estão entendendo aqui? Isso é fé. Ok. Tem caso pior? Tem caso pior. A vida é de origem alienígena. Pronto. Aí sim. Nós não somos terrestres. Nós não somos terrestres. Eu sempre desconfiei disso. Algumas bactérias resistem a longa exposição no espaço. Portanto, olha a conclusão, a panspermia ocorreu por meteoros. E, gente, é coisa interessante. Aqui é legal porque esses dois artigos estão ligados à NASA. A NASA ela está, hoje em dia, vendo a possibilidade séria de que a vida é, de fato, fruto da panspermia. Ela veio do espaço. Sementes espaciais caíram aqui na Terra. E esse estudozinho aqui, esse aqui é de 94, eles colocaram por 6 anos alguns esporos. Se eu não me engano, não sei se foi no Skylab, não lembro mais qual foi o que estava no espaço na época, e eles deixaram por 6 anos, depois eles recuperaram, e eles verificaram que, mesmo desprotegido no espaço, muitos desses esporos estavam vivos. Conclusão, a vida veio do espaço. Eu não sei como eles concluem isso, mas concluíram, né? E eles vão dizer que dados experimentais permitem a discussão sobre a probabilidade da panspermia. Se eu escrever um artigo falando sobre panspermia em algum lugar, eu der a ideia de design inteligente, esse artigo não vai ser aceito em lugar nenhum. Mas você vai encontrar a NASA dando a ideia sobre isso. E eles vão dizer o seguinte, tá bom, vem do espaço, vem o esporo, ele tem que entrar na Terra. Olha, quando entra na Terra, o meteoro ele vai aquecer 1.500, 1.600 lugares, não tem como sobreviver. Aí, qual é a ideia? Micrometeoros podem ter sofrido desaceleração em sua entrada na atmosfera e baixando a temperatura para 32 graus Celsius. É um meteoro do Amazonas. 32, é onde eu vou. Lá é 32, a temperatura média. O suficiente para a sobrevivência de partículas orgânicas. Então, na verdade, você não tem um esporo, né? Você tem aquele alien daquele filme que o cara sobrevive a tudo. Sobrevive a tudo. Gente, o meteoro desacelerou. 32 graus Celsius. Você tem que dar essa explicação, por quê? Porque você coloca uma explicação, você gera uma outra lacuna. Essa lacuna, em geral, é pior do que a anterior. E aí você tem que jogar para a galera. Aceitem se quiserem. Está publicado. Tem mais, ok? Pode ter. É um alien, né? Alien, não sabemos, pode ser que tenha. Gente, 11º caso. A vida na Terra é de origem marciana. Cara, não acredito. São muitos artigos. Eu acho que o pessoal lembra, alguns aqui lembram, em 1996, aquela polêmica doida que deu, que encontraram um meteorito na Antártida, né? Tem aquelas fotos dizendo assim, olha, está aqui as bactérias no meteorito. E isso gerou uma discussão muito grande, né? A questão é, pedaços de rochas espaciais caíram na Terra e elas eram contaminadas com os organismos iniciais. A questão é, por que Marte? Né? Nós nunca fomos em Marte. Nós não temos rochas marcianas para dizer que aquilo é de Marte. Mas há, sim, alguns meteoritos encontrados na Terra em que algumas análises dão a sensação, quase isso daí, né, devido a radiotelescópios, que aquilo deve ter vindo de Marte. Então, esse meteoro aqui, esse ALH 86001, esse meteoro foi considerado de Marte. A questão é, como é que ele caiu na Terra? Aí você tem que ir pensar na lacuna, como é que eu vou explicar? Explicação. Os planetas do Sistema Solar não eram biologicamente isolados. Ok, então veja lá. Rochas lançadas do solo marciano. Como é que uma rocha no solo marciano foi lançada para a Terra?
Não tem explicação. Então, você tem que usar, olha, é um meteoro contaminado que caiu na Terra. Para ele cair na Terra, você precisa de um outro meteoro para lançar este. Tá? Então, alguns corpos celestes caíram em Marte muito fortemente, arrancaram pedaços do planeta, e esses pedaços do planeta saíram com altíssima velocidade de escape em direção à Terra. E lá, eles traziam micróbios endolíticos primitivos. Eu preciso de um meteoro para arrancar um pedaço de Marte, que vai virar um outro meteoro, que vai cair na Terra e vai trazer a vida e vai contaminar tudo aqui. Né? E eles vão dizer o seguinte, que até 6 planetas podem ter explodido do sistema solar. Tinham outros 6 planetas. Prováveis veículos de disseminação de organismos biogênicos. No texto, eles vão dizer que isso é uma prova da panspermia. Até 6 planetas explodiram na Terra, do sistema solar. Gente, nós não acreditamos em inteligência. Nós temos que acreditar nisso daqui. Não tem inteligência, tem que ter aleatoriedade, tem que ter necessidade. Né? Então, os marcianos invadiram a Terra. Né? Pernalonga estava certo, aquele marcianinho lá, o Marvin, veio e considerou tudo aqui na Terra vida. Ok? Muito bem, gente. Tem mais. Tá? Vocês podem... É muito aí, dá para fazer umas 10 palestras aí de coisas diferentes. Quem quiser, eu passo daqui. Tem mais, tem muito mais. Isso aqui são mais 21 outros tipos de meteoros que caíram na Terra e deram origem a alguma coisa, que provavelmente você tem algum parente que é fruto de um meteoro. Provavelmente. Ok? Gente, e aí você tem o meteoro das lacunas. Essas lacunas aqui, que você não sabia explicar de onde veio essas coisas e como passou de um ponto para outro, isso daqui, na verdade, foi explicado por meteoros. Meteoros formaram a Terra, a hidrosfera, a síntese prebiótica, as protossequências, o mundo, DNA, RNA, protocélulas, até a vida. Até a vida veio de meteoros. O que eu posso concluir disso tudo? Que o impacto de meteoros, cometas, a poeira espacial apresenta uma solução que é simples, não é nem elegante, ela é simples para um problema insolúvel. Sem a presença de inteligência, as lacunas do acaso são preenchidas com o que for menos arriscado, mesmo que seja uma pedrada espacial. Não é? Opa! Bem, finalizando, eu acho que alguns conhecem esse cientista, ele ganhou um prêmio Nobel pela descoberta da radiação de fundo, Arno Penzias. E ele escreve algo interessantíssimo, né? Ele diz o seguinte: olhando a ordem no universo, podemos inferir um propósito, um objetivo, e disto começamos a ter algum conhecimento do Criador, aquele que planejou tudo isso. Eu olho para Deus através das obras de suas mãos, e as obras implicam em intenção. Sem inteligência, você não pode colocar intencionalidade. E se você não pode colocar intencionalidade, o que sobra é irracionalidade, gente. É irracionalidade. Então, quero terminar com isso daqui. Meu muito obrigado. Acho que tem até alguns minutos, não sei se dá para pergunta. Tá? Agradeço.